Bem, olá, boa noite pessoal. A gente está aqui iniciando mais uma unidade do nosso curso na especialização de pós-graduação. Como a gente teve lá na aula presencial, a gente explicou um pouquinho sobre a unidade um e sobre os fóruns, fórum um, 2 e 3, e a questão do que a gente, do que está sendo exigido na primeira e na segunda unidade. Eu vou estar passando essa videoaula aqui para vocês. Do que tava, na verdade, o que vocês vão poder postar, na verdade, nesses fóruns aqui e o que está pedindo, na verdade, essa atividade, tá ok? Para ficar bem mais esclarecido para vocês tirar um pouquinho mais das dúvidas. E no decorrer do curso também, se vocês tiver alguma dúvida a respeito, assim, eu aconselho assim vocês postar na plataforma dúvida, se algum colega tiver a mesma dúvida, a gente está participando, tá? Tem muita gente assim tá ligando por telefone, perguntando no grupo, mas o interessante, gente, é a gente aqui participar dentro da plataforma mesmo. Aqui tem todas as opções da gente enviar mensagens, tirar as dúvidas, né? Fica bem mais interessante. Vamos lá então. A respeito aqui da unidade 1, muita gente ficou com dúvida assim sobre a questão dos fóruns e das atividades, mas pelo que eu pude perceber assim nas atividades que eu corrigi, a única dificuldade assim nas atividades foi a questão de vocês, na verdade, só estar compactando o arquivo, né? Que ele não dava opção, na verdade, para ser enviado mais de um arquivo para vocês. Aqui na atividade número um, eu pude ver que ele estava exigindo 5 arquivos que vocês iam estar lá escolhendo na apostila de vocês os nomes lá de algumas pessoas que teve participação na história da computação no mundo. E era para estar sendo criado um arquivo de cada pessoa, tá compactando eles e está enviando na plataforma. Tá? Muita gente teve um pouquinho de dificuldade, mas algumas pessoas nem integraram ainda, mas vamos continuar. Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente como é que a gente vai estar zipando, na verdade, esses arquivos, né? Compactando eles para estar enviando vários arquivos de uma vez só, tá? Vamos começar então aqui, na verdade, o fórum da unidade 2. O fórum 1. Olha só o que ele está pedindo. Antes eram os discos magnéticos, depois vieram os disquetes, os discos ópticos e agora temos a memória flash. Como será que no futuro transportaremos dados eletrônicos? Bem, gente, eu fiz um resuminho aqui para vocês estar vendo na verdade o que vocês vão estar postando nesse fórum aqui, tá ok? Eu só vi até 2 links, na verdade, se vocês tiverem curiosidade depois estar lendo, que é bem interessante também. Ó, é, um tema bem interessante que vocês podem estar vendo. Vocês podem pegar esse endereço aqui, dar um pause aí no vídeo de vocês e estar digitando esse endereço aqui no Google e vocês vão estar lendo toda essa reportagem aqui, todo esse blog. Ó. Cientistas explicam como armazenar 700 terabytes de dados em 1 grama de DNA. Gente, olha a quantidade, né? Não é 700 assim, megabytes, é terabytes, é 700 mil gigabytes, gente. É muita coisa, tá ok? Para vocês terem ideia, por exemplo, antigamente, ó, nessa fotinha aqui que eu vou estar mostrando para vocês, um disquete antigamente ele comportava, que foram os primeiros métodos de enviar dados, na verdade, assim, em forma física. Um disquete ele tinha 1.4 megabytes, gente, então era bem pouquinho. Malemar ele cabia um arquivo de texto. Fotos, na verdade, com a resolução bem baixa para estar cabendo dentro do disquete. E fora ele dava muitos erros, travava, quebrava, riscava, dava muito erro. Aqui, na verdade, a gente tem o uso do CD DVD até hoje, na verdade, né? Que um CD normal ele cabe em torno de 700 megabytes e ele vai estar faz-se o uso ainda dele, na verdade. O DVD, se não me engano, é 4.7 GB. Então a capacidade de armazenamento deles é bem grande, né? Os de dupla camada com certeza são mais. E aqui mais para frente, a evolução, temos os os 700 megabytes aqui, na verdade, 750 megabytes, que era na verdade uns modelos de HDzinho mais portátil, os cartões de memória de 128 GB e os pendrives hoje de lançamento, na verdade, que eles são de 502 GB. Tem pendrives, na verdade, hoje com capacidade até de 1 terabyte, se eu não me engano, tá? Mas voltando lá ao fórum 1.
Por exemplo, essa reportagem aqui então fala, futuramente, na verdade, os cientistas, na verdade, ele tem ideia que os dados nossos, gente, vão ser armazenados em grama de DNA, na verdade, em células humanas ou outros tipos de DNA, tá ok? Aqui na outra reportagem que eu selecionei para vocês também, ó, vocês pegam esse link aqui, dá um pause no vídeo, lê isso aqui que é muito interessante, mas não é só essas duas, gente, é o Google, na verdade, lembra que eu falava assim, o Google não fala, o YouTube mostra, né? Então é muita coisa que vocês têm que pesquisar. Não poste só, na verdade, dois artigos desses aqui que estão nesses sites. Leiam bastante, assistam algumas videoaulas lá no YouTube. Nossa, são professores aí de todos os lugares do mundo que vão estar passando para vocês o que eles as ideias futuras de estar transportando os dados, né? Que como pede aqui no fórum, ó. Como será que no futuro transportaremos dados eletrônicos? Então aqui também fala que o HD líquido e o DNA serão o futuro do armazenamento de dados. Então, gente, para você ter ideia, provavelmente tem planos futuros de ele estar fazendo HD líquido, gente. Então isso aí pensa só a facilidade para estar transportando, na verdade, os tipos de dados hoje em dia. Então são ideias que na verdade não estão muito longe. Quer ver? Eu receito para vocês que eu sou apaixonado por filmes. Quem já assistiu uma coleção bem antiga chamada do Matrix, ela é bem interessante, que ela mostra, na verdade, o conteúdo dela é que quando a raça humana, na verdade, ela não vivia, na verdade, ela era cultivada pelos robôs lá, a questão dos robôs dominar o mundo, e a questão quando a pessoa queria um conhecimento, automaticamente ela só inseria tipo de uma agulha assim no pescoço e ela conseguiria fazer as pessoas aprender inglês, espanhol, aprender lutas marciais, né? Então os dados, na verdade, eram inseridos via computador, como se tivesse um plug USB assim no pescoço da pessoa e a pessoa conseguisse aprender as coisas assim em forma automática, tá ok? Tem outro filme aqui que é bem interessante, que é chamado Elysium. Ele tem até uma participação, se não me engano, do o nosso diretor brasileiro que fez Tropa de Elite, o Wagner Moura. É bem interessante esse filme também. Aqui os dados, na verdade, os conteúdos, as coisas que eram totalmente importantes, eram transportados, na verdade, no cérebro da pessoa. Então eles não andavam com um HDzinho no bolso, na verdade era dentro da mente da pessoa que os dados de segurança máxima eram transportados, tá? Então, gente, ó, nesse fórum aqui, na verdade, vocês vão estar pesquisando. Gente, evite, gente, eu percebo, vocês estão esse curso, na verdade, é uma pós-graduação em especialização. Evitem, gente, ao máximo, na verdade, vocês usar essas teclinhas de Ctrl C e Ctrl V. Dá para perceber, a gente tem conteúdos que muita gente postou que eram muito técnico. O que eu acho interessante nessa participação dos fóruns é vocês ler o conteúdo e vocês, na verdade, falar o que vocês entenderam, descrever com suas palavras mesmo, porque é a coisa mais fácil, gente. Claro que está sendo um curso à distância, mas vamos participar de uma forma mais, assim, se dedicar um pouquinho mais. Vamos lá, lê um conteúdo, seleciona um site que você gostou e posta o que vocês mesmo achou. Não fica só copiando e colando um conteúdo assim da internet, que fica uma coisa bem pobre, na verdade, tá ok? Vamos ser profissionais assim com índice de maturidade bem mais evoluído, tá ok? Então, ó, praticamente, então esse é o que vocês vão fazer no Fórum 1. Vão pesquisar na internet de como os dados futuramente vão ser transportados. Tá ok? Vamos lá para o Fórum 2, então. Ó, o que ele está pedindo? Quais eletrodomésticos estarão conectados e trabalharão junto aos nossos computadores, ou mesmo se confundirão com ele? No futuro, o que justifica isso? Como será isso, né? Ele dá um tema, na verdade, bem interessante aqui, né, que os computadores, os eletrodomésticos hoje em dia estão praticamente sendo uma coisa só. E aí fala aqui, ou mesmo se confundirão com ele, na verdade, não tem como, tem certas coisas que não tem como você diferenciar aqui que é um computador e no que é. O que justifica isso e como será isso, tá? Eu ponho alguns teminhas bem interessantes aqui para vocês, só tá tendo uma base do que vocês vão procurar. Por exemplo, ó, hoje, na verdade, já tem até para vender celulares, na verdade, que eles são com telas touch, na verdade, que eles têm o funcionamento praticamente de um computador.
né? Eles acessam a internet, tocam música, enviam e-mails, recebem e-mails. Eles são totalmente conectados assim com contas bancárias e eles são aí ó, tem muita gente que usa esses celulares assim para correr. Eles usam a sem fio, né, a transferência do que você usa só o plugin, não precisa de um cabo estar conectado para ele estar tocando a música. Então, praticamente, gente, isso aqui é um computador portátil. Né? Aí é a nova geração, na verdade, de smartphones também, que é bem mais completa, quer ver? Por exemplo, esses smartphones aqui, na verdade, que eles são pulseiras, né? Tá um modelo, na verdade, não sei se na verdade se lançaram para venda ainda. Eles, na verdade, são pulseiras que você vai usar no pulso. Ela vai ser usada para ligar, vai ser usada como smartphone normal e vai ter vários outros, todos os tipos de aplicativo, né? Então, isso aqui, na verdade, muita gente não vai deixar de usar o computador, que é a maneira física de você estar lá do lado. Se você tendo um aparelho desse aqui, você pode só estar grudado com ele no pulso, né? Vai ser bem mais prático. Claro, ainda assim que o preço dele está muito elevado. Ainda mais até para chegar no Brasil, né, com nossos juros altíssimos aí, essas multas e esses impostos aí que tão tomando conta. Mas daqui a nova geração, daqui bem mais para frente, com certeza ela vai ficar com um preço mais acessível. Bom, gente, ó, a gente tem aqui, na verdade, os navegadores GPS, né, que praticamente hoje todo carro tem. Só que hoje em dia, gente, existem navegadores com várias outras funções, não só o GPS de indicar onde um carro vai, onde que ele está. Hoje, praticamente, um GPS, um computador, é como se tivesse um computador no carro integrado. Quem já assistiu aquele filme chamado Eu, Robô, com Will Smith, né? Adoro falar sobre filme, gente. Tem filmes de ficção científica que eles dão uma ideia, na verdade, do que vai ser a nossa vida daqui a alguns anos. Computadores GPS, na verdade, que são integrados aos carros assim, e o motorista, na verdade, ele não precisa dirigir, né? Automaticamente ele pega, só fala o destino que ele quer ir para casa dele, ou quer ir para o trabalho, ou em algum outro ambiente, ele só chega lá praticamente deita e o carro leva onde que ele quer, tá? E é muito interessante. Provavelmente alguém já deve estar investindo nesse tipo de tecnologia, porque a gente sabe, gente, ó, tudo que você faz para o ser humano não trabalhar, uma coisa de que vai ficar cômodo para o ser humano, vende, né? E vende muito, né? Por isso que na verdade a nossa geração só está virando geração de gente mais obeso, né? Porque hoje em dia a gente não quer fazer nada, a gente compra, é um povo muito consumista. Olha, aqui na verdade tem um modelo, acho que eu tirei o print na verdade de uma cena de um filme que é interessante, que pergunta no fórum assim, o mesmo se confundirão com o futuro. O que justifica isso? Como será isso, né? Olha que interessante essa imagem aqui, ó. É a questão de uso médico da tecnologia, para você ver como é que fica mais detalhada essas projeções aqui 3D do exame médico, né, daqui da parte do cérebro de uma pessoa, né, como vai ficar mais fácil do médico, na verdade, identificar qual que é o erro, qual o trauma que a pessoa tem. É muito interessante. Então, na verdade, esses aparelhos aqui de precisão médica, totalmente, na verdade, são computadores bem mais avançados, na verdade. Então, é muito interessante essa parte aqui também. Fica legal você estar citando um pouquinho disso. Olha, gente, deixa eu só procurar outra imagem aqui. Essa daqui, ó. Isso aqui, na verdade, tem até para vender. Teve aquela questão lá da unidade 1. Lembra aquele fórum a respeito do teclado e o mouse? O que vão ser a substituição deles? Olha que interessante. Isso aqui, na verdade, é um teclado e mouse a laser projetado. Então, vocês estão vendo essa caixinha aqui? Ela praticamente vai jogar uma luz em qualquer ambiente, na verdade, tipo uma mesa. E tá vendo que tem as teclas aqui, na verdade, né? E essas teclas, na verdade, ao você digitar, e automaticamente ela vai ser digitada no monitor da gente, né? Como se fosse um teclado mesmo. Então isso aqui, gente, já tem para vender, vocês podem estar vendo o preço. Essa aqui é atual, eu de um print na tela do Mercado Livre. E esse é o preço atual dessa peça. Claro que um valor desse aqui você compra aí vários teclados e vários mouses um pouco mais barato, mas como todo lançamento é mais caro, a gente tem que sempre procurar, na verdade, o que fica mais acessível para o bolso, né? Então, do jeito mesmo que tem esse aparelhinho aqui, que ele só faz a função de teclado mouse, então o pensamento futuro, na verdade, de ter esse tipo de projeção aqui, ó.
Normal, vai ser tipo de um aparelhinho, na verdade, uma caixinha assim, que ela vai projetar um teclado normal e aqui tem projetado a tela, na verdade, a gente ó, pode ver como se fosse a pessoa acessando um, uma página aqui de Facebook, tá? Ó, pra você ver, esse aparelhinho vai jogar uma imagem numa mesa e esse aqui vai virar um notebook. Ó, pra você ver como essa tecnologia também está avançada, tá? Isso aqui, na verdade, não tem uso para vender, mas é um projeto futuro de como será um computador portátil. E com certeza vai vender muito, gente. Vamos lá então. Ó. Então, entenderam essa questão do Fórum 2. Ó. Vocês vão pesquisar um pouco, leia bastante, gente. Não deixe de ler, pesquise, leia, tenha curiosidade de saber o que, o futuro está reservando, porque pode ter certeza que o futuro hoje em dia vai ser dos cientistas, né? Isso é uma maneira, na verdade, de se modernizar, de evoluir, tá? Responda isso aqui, pode ser aquela questão. O fórum 1 e o 2, gente, tem gente que enviou arquivo também. É legal vocês participar, mas só clicar aqui nesse responder e escrever o que vocês achou. Não precisa anexar arquivo nos fóruns, na verdade. Tá? Não tem essa necessidade. É só você responder a minha pergunta ou pode até contribuir respondendo a pergunta de um colega que vocês achou do comentário dele. Tá ok? Vamos lá então para o fórum 3. Gente, ó. Olha o que ele está pedindo. Identifique as placas, os periféricos e as conexões do computador que você utiliza. Poste-as aqui e compare com os dos seus colegas. Como você se sente que ele funciona? Bom, creio eu que todo mundo aqui que tem um computador em casa, né? Vocês vão estar pesquisando quais são todas as peças que o seu computador tem. Que tipo de processador, que marca, qual que é a memória RAM dele, né? Olha aqui, eu tenho um programinha, na verdade, aqui, ó. Na verdade, eu vou criar um link compartilhado para vocês. Na verdade, eu já até criei. Por exemplo, esse link aqui vai estar disponível Vocês vão pegar esse endereço eletrônico, vão lá no Google Drive, no navegador clone do Google Clone de preferência. Ele vai estar desse jeito aqui, gente, ó. Esse aqui na verdade é da atividade 1, que eu vou estar passando logo a mais. Esses aqui são os links dos dois programinhas que eu acho interessante vocês ter. Esse salvar em PDF aqui é quem tem uma versão mais antiga do Word, que é, por exemplo, assim, o 2007, que não tem essa opção de salvar em PDF. Esse programinha aqui, que ele é bem pequenininho, não dá nem 1 mega, vocês vão fazer a instalação dele e você vai ter essa oportunidade de salvar um documento Word em PDF. Por exemplo, se eu abrir um documento Word aqui, se eu não tivesse esse programinha instalado, eu ia clicar em normal arquivo, salvar como, daí ia ter essas opções, modelo Word, mas não ia ter essa opçãozinha aqui, ó, salvar em PDF, tá? Então, com a instalação desse programa, você vai ter essa questão de salvar em PDF. Que eu acho interessante vocês sempre postar em PDF na plataforma para não ter essa questão se a gente possa reclamar, ou vocês reclamarem depois que algum arquivo foi modificado. Já que o PDF a gente não pode estar fazendo tanto essa modificação com vocês, tá? Então, aqui no Fórum 3, tem esse programinha também que vai estar lá no link aqui para vocês baixar, tá ok? Eu vou fazer a instalação dele para vocês verem como é que é bem fácil. Vocês vão clicar 2 vezes em cima dele. Vai aparecer uma mensagem de segurança que vocês querem ou não fazer a instalação. Aqui é a janelinha já do programa. Ele é da família do CCleaner, tá? Que é da família de limpeza. Vocês vêm aqui, escolhe o idioma, NET. Ele é bem levinho também. Dá em próximo. Aqui, gente, vocês podem clicar essas duas opções aqui e vai só deixar um atalho na área de trabalho. Aí vocês clicam em instalar. Aí pode desclicar isso aqui e vai executar automaticamente o programa. Já está instalado, tá ok? Aí ele já está até minimizado aqui, ó. Ele é um programinha, na verdade, que ele vai estar fazendo uma leitura em todas as peças do seu computador. É bem interessante você ter instalado, que na verdade ele controla até a temperatura, ele consegue fazer a medição, porque quando o computador ele passa de uma certa temperatura, ele até desliga, tá ok? Aqui vocês podem ver, ó. Eu tenho um sistema operacional Windows 7 Ultimate 64 bits SP1 instalado. O meu CPU é um Intel Core i5, tá, de 2.4 GHz. A memória RAM é de 4 GB da DR3. Placa-mãe BioStar, tem aqui as configurações dela. Daí tem aqui, eu tenho 2 HD instalados, que seria um de 465 GB da marca Hitachi e um de 698 GB da marca Segabyte.
Daí tem outras coisas, na verdade, que vocês vão ter que pesquisar mesmo. Por exemplo, quando se alguém tiver uma CPU, por exemplo, uma CPU gabinete, vocês vão ter que ver que marca que você vai ter que abrir a lateral do gabinete e ver que marca que é a fonte, na verdade, que ele não faz a leitura da fonte. Daí tem a questão de qual que é a potência da fonte, tá? Que vocês vão ter que apanhar nesse manual também, né? Nessa atividade 2, nesse fórum, na verdade, né? E é bem legal. Eu fiz um arquivinho aqui de como, na verdade, vocês vão estar postando isso. Por exemplo, deixa eu voltar lá na atividade. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Está pedindo lá, identifique as placas, os periféricos, as conexões do seu computador. Utilize postes aqui e compare com a dos seus colegas. Como se sente e como ele funciona. Gente, eu fiz uma tabelinha que, na verdade, ela vai estar disponível aqui também, nesses arquivos que eu vou estar deixando para vocês fazer download. É só você clicar aqui e automaticamente esse arquivo vai ser baixado. Tá vendo aqui nessa lateralzinha? Ele vai estar em documento Word, então ele vai ficar à vontade para vocês pegar e modificar, tá? Claro que não deixa aqui nem a minha, tá, gente? Para ficar mais fácil. Aqui, na verdade, é o que está pedindo a atividade. Mas vocês podem usar o mesmo modelo. Vocês vão criar uma tabelinha, vocês vão criar os itens aqui e a descrição de todos os itens que tem no seu computador. Por exemplo, vai ver quantos GB de memória que ele tem, qual que é a placa-mãe dele, o processador, se ele tem algum drive de leitor de cartão, se ele tem algum drive de leitor de DVD, tá? Então é isso aí mais ou menos que está pedindo o fórum. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês vão estar postando qual que é a potência do seu computador, se ele é notebook, lá na caixa, no manual dele vai estar te explicando também quantos terra que ele tem, tá ok? É bem fácil essa aqui é a unidade. Já a atividade em si é um pouquinho mais complicadinha, mas é bem interessante também. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês não ficarem com dúvida, tá? Ó, isso aqui na verdade é para vocês montar um computador dos seus sonhos, tá? Ó, monte hipoteticamente um computador para o seu uso. Faça a escolha dos equipamentos que integrarão, lembrando que as peças devem ser compatíveis entre si. Faça uma pesquisa de preço para calcular qual seria o preço final, justificando suas escolhas. Bem, gente, ó, na verdade até eu montei um PC dos meus sonhos aqui, por exemplo, e eu quero que vocês façam desse jeito aqui mais ou menos. Ó, por exemplo, um PC normal, o que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter um gabinete, né, que é praticamente aquela caixa que a gente vai colocar as peças dela. Essa aqui, ó, vocês podem usar, gente, esse site aqui chamado mercadolivre.com. Ele é bem fácil, tem várias coisas lá de vários preços que vocês vão estar pesquisando, tá ok? Por exemplo, aqui tem um gabinete. Depois vocês vão escolher uma placa-mãe, né, que é uma das peças principais do nosso computador. Aqui tem o processador, na verdade, gente, ó, aqui, lembra que o fórum está pedindo lá assim, ó, lembrando que as peças devem ser compatíveis entre si. O que significa isso? Vocês têm que saber, gente, que um processador ele tem a questão do soquete. O que é esse soquete? É essa partinha bem aqui, gente, ó, que na verdade ele é onde que o processador vai ser conectado. Então tem processadores que são diferentes um do outro. É como se fosse um soquete de lâmpada, né? O soquete da lâmpada tem lâmpadas que são maiores, tem hora que são menores. Então vocês vão prestar bem atenção nessa partinha aqui, ó. Isso aqui é uma placa-mãe para soquete 1155. Então automaticamente vocês têm que comprar um processador de aqui, tá vendo aqui, ó, o LG 1151. Esse aqui é 1151, esse aqui é 1151, perdão. E essas peças têm que ser compatíveis. E essa placa aqui, na verdade, quando vocês for escolher também, essa aqui ela é uma DDR4, que seria a memória RAM, que ela vai ser conectada nessa parte aqui, ó. Tem 4 entradas de memória RAM, tá ok? Tá, então vamos pegar o gabinete, a placa-mãe, o processador, tá ok? Aí tem essa aqui a memória RAM. Lembrando, ó, vocês têm que saber que compatibilidade que tem essa placa aqui. Tem placa que é DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, tá ok? São tipo as gerações da memória. Porque memórias mais antigas são as DDR2 e ela vai evoluindo, tá ok? Bom, então essa memória aqui, ó, DDR4, tá ok? Ela tem que ser compatível então com a placa-mãe de vocês.
Aqui, gente, é um HD SSD, tá? Que é um HD um pouquinho mais caro. Vocês podem até comparar, por exemplo, um HD aqui, na verdade, de 120 GB, ele está custando R$ 260, né? Ó, 120 GB. Já um HD SATA, na verdade, que ele é como se tivesse um disco dentro dele. Ele é um pouquinho bem mais barato. Mas só que isso aqui, ó, ele é de 1000 GB e é 193. Já o de SSD, que é a nova geração, na verdade, de potências de HD, ele é 120 GB por 260. Então você vê, ó, um de 120 custa mais caro do que o de 1000 GB. Tá? Mas só que a diferença é que esses HDs aqui de SSD, eles são 10 vezes mais rápido do que um HD SATA. Por isso que a diferença de preço dele é tão grande, tá ok? Bom, aqui, gente, ó, tem uma placa de vídeo, tá? Que ela é bem cara, para mim, uma nova geração da... Meu sonho de consumo que é da ASUS, da GTX, tá? Ele tem várias entradas, tem HDMI, tem várias DVI também. Então essa aqui é uma placa de vídeo. Aqui, gente, lembrando, ó, aquele programinha que eu passei para vocês, ele não dá, lá no Fórum 3, ele não vai dar o uso de vocês reconhecer que tipo de fonte que vocês têm, tá? Então vocês vão ter que abrir. Isso aqui é só para quem tem computador de CPU, tá? Não para notebook. Esse programinha aqui, na verdade, ele consegue ler o sistema operacional, o tipo de processador, a memória RAM e o tipo da placa, né? Agora, para você, quem tem gabinete em casa, vai ter que abrir para ver que tipo de fonte que ela é. Essa aqui, a gente, ó, para atividade 1, é uma fonte Corsair, tá? Ela é bem potente, porque para um computador ficar legal tem que ter uma fonte potente também. Aqui, gente, na verdade é um cooler. É bem caro esse cooler também. Esse cooler aqui, gente, ele vai em cima do processador da placa-mãe. Que o processador, na verdade, é uma peça que ela esquenta muito. Então, isso aqui, na verdade, é tipo uns ventiladorzinho que vai estar aqui do lado, que vai refrigerar, na verdade, o meu processador, para ele não ficar muito quente e ele trabalhar melhor, tá? Aqui, ó, temos um monitor, esses monitores lançamento, que é o ultra wide, né? Ele pode ver que ele é bem mais amplo, na verdade, o comprimento dele. Ele é bem mais caro também. Tá? Aqui tem um kit, na verdade, de teclado, mouse e fone de ouvido. E um drive de DVD, que a gente vai, que muita gente, hoje na verdade isso aqui, ó, a diferença dele, ó, ele é um drive de DVD, CD e Blu-ray, tá? Que é o novo lançamento, na verdade, de DVD, tá? Temos aqui também um leitor de cartões SD, que hoje em dia muita gente faz uso, as mídias de câmeras digitais, celular, tem hora que você quer passar o arquivo de um cartão de memória, já tem esses conectores aqui, é bem mais prático, tá? Bom, isso terminou. Então, gente, eu vou querer que vocês façam essa listinha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vocês podem usar até esse modelo aqui, na verdade, mas só muda o nome das peças, na verdade, que vai ser de uso de vocês. Vocês vão pôr os itens, a descrição do tipo de peça que vocês têm. Aqui é o valor e o valor total, R$ 9.038,60, tá? Esse aqui, ó, pode ver que ele está salvo em formato de PDF. Aí vocês fazem um arquivo desse e vão estar postando lá na plataforma, tá ok? Bem, gente, ó, é mais isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, igual eu falei no começo da videoaula, eu acho interessante vocês pegar e tá postando na plataforma para todo mundo estar contribuindo e fica mais como se fala, ficar um grupo em si, tá ok? Então aí eu desejo uma boa semana a todos e qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade. Se eu demorar a responder, pode me cobrar, pode ligar no telefone, via WhatsApp, tá ok? Beleza, então. Boa noite a todos.